A história de um sobrevivente. Rogério Onílio da Silva, nascido em 26 de novembro de 1982, no município de Cachoeirinha, distrito de Mirandiba, filho de Helena Pergentina de Jesus e de pai ignorado. Helena foi uma mulher que veio de família pobre, nascida no interior de Pernambuco. A mesma casou ainda jovem e, como fruto dessa união, teve 2 filhos. O primeiro filho, ela deu o nome de Cícero Carlos, e ao segundo, ela deu o nome de Vilmar. O seu esposo era caminhoneiro, mas em uma das suas viagens foi assassinado. Helena ficou então agora viúva e mãe de 2 filhos. Passando o tempo, Helena então conheceu alguém com quem teve relacionamento e engravidou novamente, com quem teve mais um filho. A esse ela deu o nome de Rogério Onílio da Silva, o qual demos o título neste relato de Sobrevivente. A diferença entre o nascimento de Rogério Onílio e seus demais irmãos está no fato de que os 2 primeiros filhos são frutos de um casamento legítimo. Rogério Onílio, pelo contrário, foi fruto de um adultério, pois o homem com qual Helena se envolveu e engravidou, tendo assim seu filho Rogério, o mesmo era casado, e talvez por isso o mesmo não o reconheceu Rogério como sendo seu filho. Por outro lado, embora Rogério não fosse filho do mesmo pai dos seus demais irmãos, os mesmos o amaram e ajudavam a sua mãe a cuidar dele, pois já eram adolescentes, enquanto Rogério era apenas uma criança. Vilmar foi o que mais se apegou a Rogério, e isso o próprio Rogério lembra bem, pois tem lembranças de como seu irmão o carregavam nas costas. Sua mãe trazia no rosto os traços de uma mulher sofrida, uma mulher que para todos parecia alegre, mas que o mesmo lembra de muitas coisas que preferiu não relatar, mas lembra bem de quantas vezes a viu chorando escondido, como para que ninguém pudesse perceber. Rogério também lembra bem de como sua mãe sofria com o seu irmão mais velho, Cícero Carlos, pois o mesmo bebia bastante e arrumava muitas brigas quando estava bêbado. Vilmar, por sua vez, era diferente. Ainda adolescente, já trabalhava nas feiras, vendendo feijão para ajudar sua mãe. Em uma dessas viagens para trabalhar, Vilmar perdeu a sua vida, pois o carro que ele ia se envolveu em um acidente onde morreram ele e mais 6 pessoas. Sua mãe sofreu bastante. Rogério lembra bem disso. Agora ficou somente Rogério e sua mãe, pois o seu irmão mais velho continuou morando em Goiás. Rogério lembra que não era nada fácil, mas sua mãe fazia o possível para cuidar bem dele. Ele lembra de sua mãe trabalhando em casa de família, roça de tomate, roça de algodão, roça de feijão. Enfim, ele lembra de sua mãe como que uma mulher sofrida e castigada pela vida, mas lembra bem como ela era uma mulher guerreira e como a mesma o amava. Ainda criança, Rogério, por grande incentivo de sua mãe, iniciou os estudos. No início, ele não tinha tanto interesse, mas sua mãe se esforçou e, com duras disciplinas, conseguiu fazer com que o mesmo estudasse. Rogério então pegou gosto pelo estudo e se destacou na sala de aula, tendo quase sempre as melhores notas. Mas em contraposta veio os problemas na sala de aula, pois o mesmo era muito difícil a convivência com os demais alunos. Ele lembra que em uma ocasião ele colocou chiclete no cabelo de uma amiga de sala. Por causa disso, o mesmo foi castigado como era o costume da época, mas no recreio ele foi à sala de aula e bagunçou tudo. Logo foi chamado na secretaria e o mandaram para casa. Depois chamaram a sua mãe e comunicaram a mesma que ele estava expulso do colégio. Por não haver outro colégio no distrito, sua mãe se desesperou e, por muito insistir, deixaram que ele estudasse à noite junto com os adultos. Enquanto sua mãe se preocupava para que Rogério estudasse para ter um futuro melhor do que o dela, por outro lado, ele não estava sendo instruído quanto ao conhecimento de Deus.
Sua mãe não conhecia Deus, e a religião que Rogério conheceu através de sua mãe foi a feitiçaria, onde o mesmo lembra de ter participado várias vezes com ela. Ele lembra com muita clareza que em uma ocasião sua mãe pediu para que ele colocasse um trabalho de feitiçaria em certo lugar que o mesmo prefere não falar onde. Era muito difícil a vida de Rogério e da sua mãe. E foi em um domingo ensolarado, no ano de 1993, que algo pior aconteceu. Sua mãe, como de costume, foi trabalhar na cidade de Salgueiro e Rogério ficou em casa no distrito de Cachoeirinha. Estando a brincar, chegou um primo seu conhecido pelo vulgo Novinho e lhe disse que sua tia estava chamando. Na mesma hora, Rogério lembra que sentiu que algo ruim tinha acontecido com sua mãe. Ao chegar, já chorando onde estava a sua tia conhecida pelo nome Bizita, acompanhada de sua filha Silene. Sua tia então o abraçou e disse: "Não chore não, meu filho, tia vai cuidar de você." Rogério então, mesmo sendo ainda uma criança de apenas 10 anos de idade, entendeu claramente que sua mãe havia morrido. E realmente era mesmo o anúncio da morte de sua querida mãe. Estava Rogério agora sem sua mãe, e seu pai biológico nunca quis saber dele, e assim ele lembra bem o quanto sofreu. Pois mesmo abraçado e sendo cuidado por vários familiares, como sua avó, que tanto o amava, Pergentina, seu amado tio Juarez, sua tia que muito ama, Isaltina, sua tia Dilma, sua tia Benedita, as quais ele morou um pouco de tempo com cada uma, e sua tia Bizita, com quem morou a maior parte de sua adolescência e juventude. Mesmo assim, ele sentia que havia um vazio em seu interior. Sem ter instruções que o fizesse entender a problemática que enfrentava, Rogério procurou então preencher esse vazio com o que estava ao seu alcance. Foi aí então que conheceu as bebidas alcoólicas e ainda cedo, aos 12 anos de idade. E ainda adolescente, praticou os primeiros furtos. Então agora, acreditando que poderia fazer o que bem quisesse, começou também ainda na adolescência a conhecer garotas e assumir namoro, mas a verdade é que ele não tinha ainda a noção dos danos e sofrimento futuros. Ele era apenas um adolescente sem nenhum ensinamento, aprendendo com a vida. E com apenas 14 anos de idade, conheceu alguém com quem firmou um relacionamento. E com a mesma teve os seus primeiros 2 filhos, Rogério Breiner, o seu primogênito, no ano 2000, e Renato Brenner, o segundo, em 2003. E foi nesse período que ele decidiu então ir para São Paulo procurar emprego para sustentar os filhos. Chegando em São Paulo, logo começou a trabalhar e mandou dinheiro para que a mãe dos seus filhos pudesse vir para São Paulo também. Bizita, a tia que ficou na responsabilidade de cuidar de Rogério, continuou a amá-lo e buscar instruí-lo, conforme acreditava ser o melhor. Mas quanto ao conhecimento de Deus, nada Rogério sabia. Ele, na verdade, não gostava das pessoas que verdadeiramente serviam a Deus e pregavam o Evangelho. Tudo isso dizia Rogério que era desnecessário e para ele repugnante. Ele testemunha que próximo à sua casa em São Paulo havia 2 igrejas simples, pequenas, e que isso era um incômodo para ele quando tinha que passar por ali. Uma vez passando ali e estando os irmãos orando com as portas fechadas, Rogério começou a jogar pedras na igreja e relata que outra vez passou na mesma igreja em uma madrugada embriagado e, como estava armado, tentou quebrar as lâmpadas, mas depois de dar vários disparos e não acertar nenhum, Rogério então, acompanhado de um amigo, prosseguiu. Embora trabalhando, Rogério continuava a busca por respostas que somente Deus pode responder. Então, ele continuou bebendo e em festas, a mãe dos seus 2 filhos sofreu bastante. Ele sempre relata que se arrepende de todas essas coisas, mas em especial de não ter aproveitado melhor com seus filhos a fase mais importante deles. Vivendo Rogério, então, uma vida desordenada, a mãe dos seus filhos decidiu vir embora para Pernambuco.
Chegou então ao fim o seu primeiro relacionamento e agora ficou Rogério longe dos seus filhos. Após esse feito, Rogério foi de mal a pior. Já não era mais frequente ao trabalho, embora sendo ali na empresa bem reconhecido, ocupando a função de vice-dirigente da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Mesmo assim, ele não estava em busca de outra coisa senão de buscar seus próprios interesses e assim preencher o vazio que havia em si, e esse se tornava cada dia maior. Rogério aprontou muitas barbáries em São Paulo que prefere não relatar. Depois de um tempo, Rogério então pede demissão do emprego e poucos dias depois vem novamente morar em Salgueiro. Chegando de volta em Salgueiro, a vida continuou a mesma, mas voltando às velhas amizades, se propagou ainda mais os seus maus feitos. E foi aí então que ele lembra bem quando decidiu não trabalhar mais e viver somente da criminalidade. Ele estava decidido, ele não acreditava no amanhã. E assim decidiu viver intensamente cada dia, como se não houvesse o amanhã. Nesse ponto do seu testemunho em lágrimas, ele conta o quanto se arrepende das coisas que fez nesse período, quantas maldades praticadas, que o mesmo não pode detalhar, mas se arrepende ao ponto de dizer que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Rogério decidiu comprar uma moto para fingir estar trabalhando de mototáxi. E assim, por algum tempo, ficou como que trabalhando em frente ao Hospital Regional de Salgueiro. E foi nesse período que ele conheceu alguém com quem firmou um relacionamento. A mesma, também como a primeira, sofreu bastante, praticando Rogério assaltos constantemente em uma das suas açãs na cidade de Jati, no estado do Ceará. Ele acabou se dando mal. No ano de 2008, em um assalto à prefeitura de Jati, onde havia também um caixa eletrônico do Banco do Brasil, Rogério e outros tiveram que enfrentar uma forte troca de tiros com a polícia. Ao pegar o dinheiro e tentar fugir, Rogério e outro que iam em uma moto foram atropelados por um carro. Rogério caiu ferido, mas ainda assim continuou junto com seu amigo trocando tiros contra a polícia. Mas Rogério levou a pior. Rogério acabou a sua munição e agora desarmado, ele lembra bem que o desespero tomou conta e ao ouvir vários disparos em sua direção, pois havia chegado o reforço policial da cidade vizinha, ele lembrou dos filhos e gritou bem alto e disse: "Deus me ajuda." Ele lembra bem desse momento de terror. Aquele então que outrora aterrorizava, agora está aterrorizado. Foram vários tiros que foram dados em sua direção e hoje ele tem certeza que foi Deus quem o livrou. Os policiais não queriam apenas prendê-lo, pois no momento do assalto e troca de tiros, ficou uma cidadã ferida e um cidadão daquela cidade foi atingido e morreu. Mas a mão de Deus estava sobre o sobrevivente desse relato, Rogério Onílio da Silva. O mesmo foi atingido na cabeça, não tão grave. Era como Deus dizendo: "Vou livrar, mas ficarás a marca para não esquecer." Esse ocorrido foi no ano de 2008. Daí em diante, a história de Rogério inicia-se uma nova fase. Agora ele é um prisioneiro. E não somente um prisioneiro, mas sim um prisioneiro tido pela justiça como que de alta periculosidade. Vendo a justiça ele assim, constantemente o transferia de inundades prisionais. Após Deus o livrar de uma sentença maior, foi sentenciado a 12 anos de prisão. O mesmo conseguiu ser transferido para o presídio de Salgueiro, por ser sua cidade natal. Rogério, chegando então no presídio de Salgueiro e encontrando muitos amigos do crime, estando vivendo uma vida de engano, continuou na prática de crimes dentro do presídio e mandando praticar crimes também fora do presídio. Seus familiares, por sua vez, continuavam lhe estendendo as mãos, mas ele não valorizava. O mesmo se tornava cada dia mais insensível.
Mas mesmo enfrentando grandes constrangimentos nas revistas para visitá-lo, todos os domingos, alguns dos seus familiares iam vê-lo e ainda levavam o necessário para sua alimentação e higiene dentro da prisão. Foi na prisão onde, mais uma vez, Deus usou uma prima sua, por nome Edneide, para advertir o mesmo. Sua prima o levou para um culto que havia ali, no final da quadra do presídio, e mesmo sem querer ir, Rogério acabou indo. Rogério ficou furioso pela insistência da sua prima. Ele não se sentia bem juntos de crentes. Ao término do culto, Rogério lembra bem como agiu. Ele segurou firme na mão da sua prima e a levou para dentro da cela onde ele ficava. Chegando lá, ele falou muitas palavras de ira e desagradáveis para sua prima. Ela, com sabedoria, somente ouvia, até que o clima mudou naquele ambiente, ele lembra bem. Sua prima, sendo crente, naquela hora falou palavras que não eram somente palavras, mas era o próprio Deus que falava por meio dela. Rogério tinha falado para sua prima que não era louco para estar no meio daqueles que a gritos pregavam a palavra de Deus e que choravam sem estar apanhando de ninguém. Rogério não entendia. Foi nessa hora que Deus agiu através de sua prima Edneide e bradou. Deus lhe disse então: um dia você vai estar ali, no mesmo lugar que eles, gritando sem ser louco e chorando sem apanhar. Sua prima falou essas palavras e saiu da cela. Rogério ficou assustado, pois nunca tinha visto sua prima daquele jeito. Ele lembra que o seu semblante mudou. Ele então falou em voz alta após ela sair: vá jogar praga em outro, e continuou enfurecido. O tempo passou, e foi nesse período que a mulher que ele convivia engravidou, a qual também sofreu e o ajudou bastante. Estava vindo à terra então o seu terceiro filho. Rogério então conseguiu progredir para o regime semiaberto, de onde fugiu, ficando assim foragido. E desde então Rogério investiu ainda mais na prática da criminalidade. Nesse período, ele aprontou diversos crimes, mas acabou em um acidente de moto, sendo capturado. Mas tendo dinheiro que era fruto da criminalidade, conseguiu sair com apenas 10 dias do presídio de Salgueiro novamente. Mas dessa vez não foi longe a liberdade do sobrevivente criminoso, pois com aproximadamente 30 dias de liberdade estava ele novamente preso, e dessa vez pela polícia de anti-sequestro do Ceará. Havia apenas 9 meses que tinha nascido o seu amado filho, que deu-lhe o nome de Ramírez Antônio. Rogério, mais uma vez, não teve como aproveitar os melhores momentos com mais um de seus filhos, pois Rogério, junto com outros, haviam roubado o Banco do Brasil da cidade de Lavras da Mangabeira, no Ceará, e a colheita então chegou. A justiça foi feita, o mesmo foi preso novamente. Dessa vez foi pior. Grande foi o sofrimento, torturas e solidão distante da família. A justiça o mandou para Fortaleza, capital do estado do Ceará, onde o mesmo ficou isolado por 3 meses, em situação muito difícil. Mas hoje ele agradece a Deus por tudo, pois foi ali onde ele teve o seu encontro com Deus. Isolado, Rogério planejou matar um detento. E após passar o dia inteiro o maltratando, ele deixou certo que o mataria à noite. Se você está atento à história desse sobrevivente, pode facilmente perceber as dificuldades que alguém pode enfrentar na vida por não ter tido em casa os ensinamentos cristãos. Pois a Bíblia relata que devemos ensinar aos filhos ainda criança, e assim evitaremos sofrimentos futuros para ele e para os pais. Rogério não teve esse privilégio e está aprendendo com a colheita dos seus próprios erros. Com a sua mãe biológica, ele viveu e aprendeu a feitiçaria. Com sua mãe adotiva, ele viveu e aprendeu o catolicismo, onde não se adora somente a Deus. Em resumo, em ambas as famílias ele aprendeu errado. E não tendo bons resultados em nenhuma das religiões, ele decidiu então trilhar o seu próprio caminho. E o resultado foi esse: prisão. Mas onde parecia ser o fim,
acabou sendo o início de uma nova vida. Afinal, Deus é amor misericordioso e longânimo. Rogério havia maltratado bastante aquele detento, mas na verdade não era um detento comum, era um cristão, era um filho de Deus. E havendo Rogério tomado a Bíblia do irmão e ordenado que o mesmo não orasse mais. Naquela noite o irmão, mesmo ferido, se levantou e fez uma oração poderosa. Enquanto orava pelos demais presos, Rogério somente observava, mas de repente o irmão começou a orar por Rogério e sua família. E foi nessa hora que o céu se moveu em favor do irmão que estava ameaçado de morte, como também em favor de Rogério, que estava totalmente possuído e não sabia. Deus agia naquele momento então para livrar o seu filho da morte e salvar mais uma alma para o seu reino. Deus é poderoso e as trevas nunca irá prevalecer contra a luz. Enquanto o irmão orava e Rogério ouvia atentamente a oração, Deus começou a agir e de repente Rogério começou a sentir fortes arrepios, então começou a sentir medo. E sem saber o que estava acontecendo e vendo o tremor aumentando cada vez mais, ele pensou em pedir para o irmão parar a oração. Mas era tarde demais. O poder de Deus já estava tomando aquela cela. E após o irmão abençoar toda a família de Rogério, ele bradou em alta voz e disse: Deus abençoa agora o filhinho dele, Ramírez. Então, nessa hora, o poder de Deus desceu sobre Rogério e dominou e expulsou os demônios que o possuíam. Rogério não viu mais nada daí em diante, era aproximadamente 6 horas da tarde. Ele só tornou a despertar no outro dia, 7 horas da manhã. Rogério lembra bem como acordou naquele dia. Vários sentimentos o envolveram e já acordou em pranto, algo que nunca tinha sentido. Agora estava sentindo. Era arrependimento, angústia e muitos outros sentimentos que ele não sabe explicar, estando ainda em pranto. Olhou para o lado e quem ele viu? O irmão que ele planejou tirar a vida. O irmão então, com um grande sorriso no rosto, embora ainda muito ferido dos maus tratos do dia anterior, olhou para Rogério e disse: Levante, meu irmão, e deixe eu lhe dar um abraço, pois agora eu sei porque Jesus permitiu eu vir parar aqui sem ter feito nenhum mal. Rogério não resistiu e chorou muito mais ainda abraçado do irmão, que ele jurou matá-lo. Poucos dias depois, a polícia transferiu Rogério novamente, e dessa vez ele foi para a delegacia de capturas. Foi lá onde ele conheceu o pastor Pedro, e esse foi o que orou para Rogério fazer a confissão. Nesse mesmo momento, tomado por Deus, o pastor profetizou e disse: Rogério, você vai demorar muitos dias na prisão, mas fique tranquilo, Deus irá estar contigo por onde quer que andares. Deus vai te fazer passar por várias prisões, e em todas Ele irá te usar para ensinar a sua palavra. Rogério, sem entender ainda os mistérios de Deus, ficou apenas olhando para o pastor atentamente. O pastor ensinou mais algumas poucas lições para Rogério, mas logo foi transferido para São Paulo. E poucos dias depois, Rogério também foi transferido mais uma vez. E dessa vez foi para a cadeia em Lavras da Mangabeira. E foi lá que viveu as primeiras experiências com Deus. Foi lá onde ele ganhou as primeiras almas para o reino de Deus. Lá ele viu a forte mão de Deus sobre ele, e foi ainda ali, naquela prisão, que o diabo furioso possuiu alguém e falou para Rogério: Tu és filho de Deus, mas estude muito a Bíblia, pois você vai precisar, pois serei sempre o seu inimigo. Rogério, mesmo novo na fé, já tinha ousadia da parte de Deus e não teve medo. Então falou de volta para o diabo: E é isso mesmo que eu vou fazer, pois sei que você é um derrotado. O meu Jesus já lhe venceu. Rogério então prosseguiu:
Mas não muito tempo depois, não vigiando, ele caiu em tentação. Foi grande a tristeza e então veio as consequências. E quando ele menos esperava, chegou um grande aparato de policiais e novamente o transferiu para outra prisão. E dessa vez, ele foi para a penitenciária de Juazeiro do Norte, nomeada o Torão. Ali foi grande as dificuldades que o mesmo enfrentou. Afastado agora da presença de Deus, Rogério voltou a usar drogas e arrumou bastante problemas por causa das dívidas que começaram a surgir. A mãe do seu filho sofreu bastante com tudo isso, pois todo o dinheiro que Rogério tinha ganhado no crime gastou nas drogas. E agora ela, mesmo sem condições, acabava o sustentando-o. Ali, naquela penitenciária, Rogério acabou sendo isolado no pavilhão nomeado 00. Foi então isolado de tudo e de todos que Rogério sentiu novamente o arrependimento. Arrependido, Rogério buscou a Deus novamente. Deus o renovou e em um dia de consagração, Deus lhe mostrou em uma visão como estava o presídio de Salgueiro, onde outrora ele havia passado. Deus mostrava um cenário caótico, sem nenhum cristão. Rogério, em lágrimas, disse então para Deus: Deus, me leve para Salgueiro, e ali farei a tua obra, pregarei a tua palavra. De uma forma poderosa, Deus agiu ouvindo a sua oração. E quando ele menos esperava, chegou um advogado com uma ordem de transferência para ele. Imagina para onde? Para o presídio de Salgueiro. Agora não era mais a polícia por ordem judicial, o transferido somente, mas sim uma ordem divina com propósito. Rogério então veio para o presídio de Salgueiro, mas chegando logo caiu novamente na tentação das drogas e sofreu muito, pois agora ele sabia mais ainda da sua responsabilidade para com Deus. E tentando ficar de pé, por 3 vezes acabou falhando. Então, em uma madrugada muito angustiado, ele ouviu de um amigo algo que o despertou. O seu amigo lhe disse: volta para a igreja, pois essa vida não combina mais com você. Ele foi então para sua cama orar. Rogério, mesmo ainda no efeito das drogas, passou o resto da noite em oração. Sentiu a presença de Deus lhe chamando novamente, e ele não recusou o chamado. Havia chegado um irmão de outra penitenciária, e a esse se juntou Rogério, e ambos juntos iniciaram no presídio de Salgueiro uma obra de evangelização. O ano era início de 2013, e grandes foram as lutas, mas em tudo Deus lhes deu vitórias. O nome do irmão que, junto com Rogério, iniciou essa tão grande obra é irmão Dimas. Ambos ganharam muitas almas para Jesus. E em 2015, Rogério, impelido pelo Espírito, sentiu que Deus o enviava para uma missão na penitenciária de Petrolina. Então, se despediu dos irmãos e partiu obedecendo ao chamado divino. Rogério estava sozinho, sem nenhuma ajudadora, pois havia se separado da mãe do seu filho Ramires. E foi nesse período que ele conheceu alguém com quem teve a sua amada filha. Após 3 filhos, Homem-Deus o presenteou com uma filha, a quem deu o nome de Ana Alice. Com a mãe da sua filha, ele insistiu para casar, pois queria viver uma vida correta na presença de Deus. A mãe da sua filha não queria o mesmo, e assim a união não foi longe, pois a mesma não foi fiel. Acabando então esse relacionamento, Rogério decidiu que só queria agora relacionamento com alguém que estivesse pronta para casar e servir a Deus junto com ele no mesmo propósito. Deus então o presenteou com a sua amada esposa Jamila Cristina, na penitenciária em Petrolina. Rogério aperfeiçoou o seu conhecimento ministerial e fez o discipulado na Assembleia de Deus Pernambuco. Ali também o mesmo foi batizado nas águas. E aproveitando a oportunidade, fez também o curso de capelania prisional e hospitalar. Deus, então, cumprindo o seu propósito com Rogério naquele lugar, começou a despertar no mesmo o desejo de retornar ao presídio de Salgueiro, com um projeto maior dessa vez.
Em Petrolina, Rogério sentiu fortemente o peso de uma chamada, pois foi por viver e defender o evangelho genuíno que ali ele sofreu fortes perseguições e injustiça de alguns que, embora professando a mesma fé em Cristo, decidiram seguir doutrinas errôneas, por combater fortemente os falsos ensinamentos. Rogério foi perseguido pelos religiosos e também por alguns da justiça que apoiaram tal movimento religioso, intensificando a perseguição. Rogério foi colocado em um castigo nomeado RDD. Ali não somente o isolaram, mas também fizeram com que Rogério tivesse uma grande perda material e aumento na sua sentença, a qual ele prefere não dar detalhes. Ali, naquele isolamento, Rogério sofreu, mas lembrou do que o diabo havia lhe falado ainda na cadeia de lavras da Mangabeira, que o mesmo seria para sempre seu inimigo. Rogério não se abalou com tudo isso. Pelo contrário, ali naquele isolamento ele louvou a Deus, pregou o Evangelho e vidas foram libertas e salvas para a glória de Deus. E foi ali que Deus lhe confirmou que havia chegado o tempo de retornar para o presídio de Salgueiro e construir ali uma casa de oração. Rogério então se alegrou. Rogério então partiu, deixando ali um legado de fidelidade à palavra de Deus acima de qualquer outra coisa. Deixou também a semente da verdade plantada em corações que frutificaram. Deixou ainda na cidade de Petrolina vários irmãos e amigos que viram as marcas de Cristo em sua vida. Então chegou Rogério novamente, cheio de amor, esperança e fé no presídio de Salgueiro. Chegando em Salgueiro com carta de recomendação enviada pelo pastor Valdemir Farias, foi recebido pelo pastor Luciano Dionísio. Rogério sofreu ao ver as condições que estava a obra de Deus. Tinham apenas 5 irmãos que congregavam e não eram todos constantes. Ele então logo começou a despertá-los para o projeto que Deus o havia encarregado. Rogério então, como sempre, investiu novamente na evangelização. Ganhando assim várias vidas para Jesus, ele investiu no discipulado. E aí então, com a benção e confiança do pastor Luciano Dionísio, Rogério começou então a recolher ofertas para a construção do templo. Deus abençoou poderosamente. Usando o presbítero Fabiano, Deus falou com Rogério e disse: Meu filho, enquanto tu estiveres em minha presença, o que precisares para a minha obra eu mando, e ainda cuido dos teus. Rogério acreditou e então prosseguiu. Houve então a mudança de pastor, e chegou o pastor Eslijanai Carlos, o qual logo abraçou a obra de Deus no presídio de Salgueiro, fortalecendo ainda mais as mãos do irmão Rogério. Com a ajuda de Deus juntos, Rogério, com a orientação de seu pastor, realizaram vários eventos no presídio de Salgueiro. Jesus mudou o ambiente, desarmou todos os reeducandos e vários foram transformados. Deram então início à construção do templo, pois o povo ofertavam com generosidade. Deus mostrou a Rogério que faria coisas maiores e mostrou ao mesmo ele no templo, sede da Assembleia de Deus em Salgueiro. Rogério acreditou. O Deus que falou com Rogério falou também com o seu pastor. E o mesmo fez uma petição para o juiz de execução para que o mesmo deixasse Rogério participar de um culto na sede da igreja no centro da cidade. Deus moveu o coração do juiz e o mesmo concedeu. Chegando lá, Rogério foi separado para servir como auxiliar oficial da Assembleia de Deus. Rogério, vendo que a cada dia Deus confirmava o seu chamado e ministério, se esforçou ainda mais, ampliando os trabalhos, e assim, novos obreiros foram formados. Vários batismos nas águas e também com o Espírito Santo. Várias vidas foram libertas de possessões demoníacas. E assim, o testemunho da obra de Deus no presídio de Salgueiro se espalhou não somente na cidade e no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil e em outros países. Porque Deus é fiel.
Tendo agora a confiança de Deus, do seu pastor, do juiz e do diretor do presídio, Rogério foi abençoado várias vezes com a oportunidade de ir para cultos fora do presídio. Isso tudo fez com que ele se esforçasse ainda mais em Deus para o trabalho. Ele entendeu que era um sobrevivente não para contar histórias, mas sim para fazer a sua história com Deus. E de repente Rogério recebe a notícia que morreu o seu último irmão. Da sua família então, só sobrou ele. Então ele concluiu e disse: realmente eu sou um sobrevivente. O inimigo tentou desanimá-lo, sussurrando em seu ouvido e dizendo: acabei com a família e a história da sua mãe Helena. Deus encheu Rogério então e ele falou: você é um enganador e também está enganado. Eu sobrevivi e Deus me ajudou e dei frutos. Tenho 3 filhos e uma filha, e esses darão continuação à história e descendência da minha querida mãe. Rogério prosseguiu firme, concluiu a construção do templo com a ajuda de vários irmãos. E ali muitos familiares e reeducandos já foram salvos pelo poder do Evangelho. Mas o diabo realmente se pôs como inimigo de Rogério, que, embora sendo zeloso de um bom testemunho, ainda assim, no dia 3 de janeiro de 2024, Rogério foi surpreendido logo pela manhã, onde a polícia local o chamou e, sem entenderem, o avisaram que havia chegado uma ordem da secretaria para transferi-lo. Rogério, então, já com experiências nessa área, apenas aconselhou os irmãos a que ficassem firmes e orassem por ele, pois Deus estava levando ele para algum lugar com propósitos. Partiu então sem saber para onde, mas certo de que Deus estava no controle de tudo. Levaram, pois, Rogério para um novo presídio de regime federal, nomeado Itaquitinga II. Ali Rogério sofreu bastante, mas em tudo deu graças. Pregou o Evangelho e ganhou uma alma para Jesus, e outras foram evangelizadas. O diretor daquela unidade, por não conhecer Rogério e por ter recebido falsas informações sobre ele, o tratou como um criminoso. E falando para Rogério Duce: daqui só existe 3 saídas. A primeira é saída de Alvará, a segunda é para o Presídio Federal de Campo Grande e a terceira é para o IML. Rogério, com educação, pediu licença e lhe falou: comigo vai ser diferente. Então o diretor lhe disse: porque com você vai ser diferente. Daqui ninguém foge. Rogério então lhe disse: não vou fugir, mas o Deus que me trouxe até aqui me levará de volta assim que eu cumprir o que aqui vim fazer, pois ainda não conclui a obra que ele tem comigo no presídio de Salgueiro. O diretor então olhou para Rogério e disse: todo crente é louco. Rogério então, com ousadia do espírito, lhe disse: louco não, isso é fé. E com 16 dias que Rogério estava ali, havendo evangelizado e ganho uma alma para Jesus, o seu pastor Slijanai, fazendo o uso legal da lei, fez por meio de um advogado uma petição para o juiz. O juiz, por sua vez, fez também uso legal da lei e também da autoridade que lhe compete. E não pediu, mas sim ordenou que trouxessem Rogério novamente para o presídio de Salgueiro, porque Deus é fiel e cumpre o que ele fala. Chegando em Salgueiro, Rogério foi recebido com muita alegria pelos irmãos, amigos e as autoridades responsáveis pela direção do presídio de Salgueiro, pois afinal, Rogério, tão somente como um servo de Deus, apenas busca naquele lugar salvar almas e melhoria para todos. De volta em Salgueiro, Rogério prosseguiu firme e constante. E Deus, que sempre foi fiel, agiu mais uma vez na vida de seu servo. Deus concedeu um grande desejo de seu coração, que era conhecer pessoalmente o seu pastor presidente Ailton José Alves, e assim Deus o fez. E o juiz concedeu mais uma vez a oportunidade para ele ir ao culto na cidade, e dessa vez, junto com o pastor presidente. Deus é tremendo. A obra então continuou avançando,
Mas poucos dias depois se despediu da igreja de Salgueiro o pastor Eslijanai, e chegou o pastor Joel Calado. O mesmo também abraçou de imediato a obra de Deus, pois já tinha experiências nesse tipo de obra. Rogério, como sempre, foi obediente com os demais pastores. Com o pastor Joel não foi diferente, e assim logo conquistou também a confiança de seu pastor. O seu pastor fez algo tremendo, pois mesmo conhecendo Rogério há pouco tempo, o mesmo investiu alto e escalou Rogério para ser o pregador na abertura da festividade das campanhas evangelizadoras no ginásio esportivo em Cachoeirinha. Foi algo do céu. Rogério, assim como seu pastor, sabia quão grande era a responsabilidade. Mas como sempre, Rogério estava confiante em Deus. Jesus então usou seu servo ali poderosamente, e vidas foram salvas, e várias outras foram batizadas com o Espírito Santo. Jesus então falou para Rogério e disse: "Coisas maiores eu tenho contigo na terra através dessa igreja." E Rogério, como sempre, acreditou. Rogério, hoje melhor do que nunca, sabe o porquê de ser um sobrevivente. Ele sempre diz que a sua alegria está em que Jesus, ao salvá-lo, o libertou de todos os pecados que outrora praticava. E a outra grande alegria está em ganhar almas e cuidar das mesmas. Vidas que, assim como ele, trazem marcas de sofrimentos, livramentos e traumas a serem curados. Por isso ele sempre diz: "Onde Jesus me quiser, eu quero." Rogério Onílio da Silva. Até a edição desse relato continuava no cárcere, todavia livre espiritualmente, servindo a Deus com alegria e dizendo: "Eu sou um sobrevivente."